Virando o jogo, oferecimento Banrisul, toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo, Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 6 de outubro, ao vivo, sempre ao vivo aqui pela TVU, canal 55, também canal 11 no Sistema Net e pela internet no site, no player da TVU, tvuplay.tv.br e nas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. Você pode interagir conosco tanto pelo Facebook quanto também pelo nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700. Virando o jogo, hoje recebendo novamente o nosso colega Thiago Dimer aqui, à minha esquerda. Tudo bom, Diagão? Firme? Vai. Tudo bem? Tudo ótimo. A esquerda só no programa. Eu ia dizer Sim, a mesma certeza. coisa, Thiago. Aliás, vocês dois, a esquerda só aqui no programa. Mas para o telespectador, vocês estão à direita. É verdade. Melhorou. Antônio Bavaresco, Nelson Cerqueira. Aqui já é meio esquerda, não. Lá sim, lá tá errado. Eu quero dizer que eu sou esquerda, eu já fui esquerda, então eu sou esquerda arrependido. Eu fui realmente. Não, meia esquerda no futebol, Sim, e ele esquerda no total no futebol. Ah, não foi, não é? Tu não jogou pela esquerda ontem? 100% esquerda. Ó, viu? Tô dizendo. Viu lá que tá vindo, ó, tá um degradê, ó. Vem do branco, vai pro rosa. Viu? É, isso mesmo. Muito bem. Olha, temos vários assuntos, fim de semana aí que não tem jogo, né? Mas tem o Internacional na segunda-feira, tem a Seleção Brasileira que foi ontem, que tem na terça também. E já vamos... e tem um assunto hoje que se mistura com o noticiário policial com o noticiário do futebol, né? Noticiário esportivo. Esse vereador que foi preso em Novo Hamburgo, do vereador pelo Solidariedade. Sim, tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas, suspeita de envolvimento em assassinatos, enfim. E é do Solidariedade, se não me falha a memória. Sim. Não é? E era presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Novo Hamburgo. Joãozinho, eu confesso que eu não sei o nome completo. Por que eu não me dele. surpreendo com isso? E a razão da prisão é porque tinha uma arma que não era registrada. E faz parte, vamos dizer assim, do rito para a prisão, né? Que a investigação é muito mais ampla do que isso. Mas onde é que se mistura com o futebol? É que ele é empresário também de 3 jogadores das categorias de base de Grêmio Internacional. Maravilha. Então isso em relação... Cujos nós não vamos citar porque eles não têm culpa, né? Eu vou te dizer o seguinte, eu até nem sei quem são. Até não sei quem são. Mas evidentemente não o citaria, como disse o Antônio Bavaresco. Agora, é algo que deve ser hoje de preocupação dos dirigentes da dupla Grenal, né? Saber quem está orientando os seus jogadores das divisões de base. Ontem também, aliás, uma notícia envolvendo futebol importante, passou meio batido, mas se alguém não viu, né? A Receita fez uma batida lá e a Polícia Federal no Corinthians, atrás de bens, em razão de uma dívida que o Corinthians tem aí com a Caixa Federal, etc. Bom, lá tem um bem maior que eles podem já fazer. Claro, estádio. Não, mas já tá, como é que chama? Por garantia, né? Alienado, hipotecado. Desculpa. Não, mas encontraram 30 carros e encontraram outros bens que estavam, entre aspas, escondidos. Do Corinthians? Em nome do Corinthians. Estranho, né? Mas em qual sede? 30 carros, em nome do clube. automóveis. Em qual sede? Lá no Parque São Jorge e no Taquerão. Pois é. E em outros lugares também, parece que tinham bens em outros lugares. Se tratando de Corinthians também não te surpreende. Não, claro que não, mas eu não achei estranho que tem todo jeito de lavagem de dinheiro. Porque carro, para que um clube precisa de 30 carros? Se tu tem um ônibus para levar os jogadores e tal, só na minha opinião, tá? Sim. Salvo que depois expliquem, 30 carros é lavagem de dinheiro. O cara vai comprando o carro para esconder o bem. Principalmente qual é o modelo do carro, né? Aqui não detalhou, né? Mas é uma coisa que eu vou te contar. Deus, Bom, o Nussmann continua preso, né? Sim. Nosso presidente do Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico nosso foi suspenso.
Comitê Olímpico Brasileiro foi suspenso. Então, nossos atletas não podem participar, por enquanto, de competições envolvendo Olimpíadas. Os mundiais não tem nada a ver, porque daí é por modalidade, né? Cada federação tem a sua. Mas qualquer esporte olímpico, uma eliminatória olímpica e tal, o Brasil está, por enquanto, suspenso. Mas é uma ação muito mais política do que qualquer outra coisa, a gente sabe, né? Só para manifestar uma discordância. Uma discordância, uma contrariedade em relação a tudo o que aconteceu. Porque é óbvio que o Brasil vai voltar e não vão punir os atletas por uma irregularidade né, de um dirigente, com certeza. É o que aconteceu na própria FIFA, né? E na CBF, né, Rogério? Sim, não, por extensão na CBF, mas aí não foram punidos os atletas. Mas está lá, o Ricardo Teixeira, onde é que anda, hein? E está no Brasil. O Ricardo Teixeira está no Brasil. Deve estar em Angra. Está no Brasil. Está solto. O Marinho está em prisão domiciliar. O Marinho está em prisão domiciliar na Quinta Avenida, em Nova York. Ele tem no prédio do Trump lá. Mas aí é uma prisão domiciliar também. Tu queria essa prisão domiciliar? Muito boa. Já faz o quê? 2 anos, mais ou menos, né? Um ano. Não, acho que faz 2 anos já. Quase 2 anos. Mais de um ano eu sei que é. Até porque tem mais teleentrega do que no Brasil. Né? Não, e é tudo perto ali, né? Então já faz 2 anos que o Marco Paulo Del Nero não põe os pés fora de casa. É verdade. Ele está em prisão domiciliar no Brasil, ele não pode sair do aeroporto, né? Não, qualquer dia vão fazer que nem um que fizeram com a S, né? Vamos deixar ele só em casa também. E de noite não pode sair. Não pode sair. Que coisa. Olha, eu vou dizer, aí, quem é que dizia que o Brasil era o país da piada pronta? Eu não sei, não me lembro. Não sei se só porque piada pronta eu não sei, mas que não é um país sério, não é um país sério. Bom, essa aí era uma frase... Não, nós temos assim, o presidente da CBF... ao ex-presidente Charles de Gaulle da França, né? Sim. Mas não era dele. Não era dele. Nós temos o presidente da CBF, o presidente do Brasil, os 2 ex-presidentes, e por aí vai, né? Agora o do Comitê Olímpico, e se mexer, se falasse agora num vereador, se mexer um pouquinho... Meu Deus, a gente tem que dar graças a Deus que tem pessoas sérias ainda na política. Poucos, mas tem. Graças a Deus. Então, louvo, porque é uma atividade muito necessária. Fora da política não existe nada. Acredita em mim, você que está nos assistindo aqui, que ligou para ver futebol, não quer falar de política, mas acredita em mim, fora da política não existe nada. Sem dúvida alguma. Agora a gente também tem que ter atenção para todas, vamos dizer, as vertentes da política, porque a gente concentra muito no executivo e no legislativo. Sim. E o judiciário... a gente tem quase como uma aura de proteção total. E o judiciário também, muitos envolvidos com esse que se, vamos dizer, mescla com a política envolvendo o legislativo e executivo também. Então há que se prestar muita atenção nisso. Desde o juiz Nicolau, né, Rogério? Lembra do Nicolau do Santos? Juiz Lalau? Nossa. Que era juiz da onde? Da Justiça? Do Trabalho? Do Trabalho. Justiça do Trabalho. Onde nós vamos encontrar os maiores salários. Os maiores salários estão na Justiça do Trabalho. É a nobreza. É a nobreza, exatamente. Uma das coisas boas que está Lava Jato é que é 4ª região, né? É aqui, né? É a região sul, porque se isso aí fosse para o Nordeste, a Justiça do Nordeste é muito complicada. Então existe num país que a justiça regionalmente tem diferença. Quem não assistiu ao filme da Polícia Federal, A Lei é para Todos, assista. Porque... E aquilo ali, assim, é muito baseado no que foi real mesmo. Claro, ele termina em determinado ponto, porque era impossível avançar. E é uma trilogia, né? Ele vai ter mais 2, terão mais 2 filmes, então vale a pena ver, porque mostra um pouquinho, né? Inclusive aquela delegada que está no filme, Cíntia, não lembro se é Cíntia o nome dela, ela participou também da operação que flagrou aquelas irregularidades lá na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Sim. Que resultaram agora no suicídio do reitor lá. Mas ela foi deslocada, né? Em função quando separaram o ano passado, quando o ministro da Justiça novo assumiu. Desmembraram, né? Desmembraram a Lava Jato, ela foi para Santa Catarina. Ontem, aliás, falando sobre esse filme da Polícia Federal, que eu não assisti ainda e vou assistir. Excelente. Eu acompanhei uma palestra, uma iniciativa que é um projeto do CIE, do Centro de Integração Escola Empresa, do CIE com a Rede Bandeirantes, com a TV Bandeirantes aqui. Não é? E o palestrante ontem foi o escritor, e ele é coach também, o Luciano Pires. E aí ele chamava a atenção, justamente a palestra foi sobre ética,
e ele chamava a atenção de uma cena do filme, que é quando é preso o Marcelo Odebrecht, que cruza com o doleiro. Tu lembra dessa cena? Lembro. Que é uma cena emblemática do filme. Quando ele entra na cadeia. Ele cruza entrando na cadeia, o Marcelo. E ele brinca, não sei se é verdade, mas ele tira sarro de todo mundo, como é o doleiro que foi preso, o primeiro, onde começou o Youssef. Ele tira sarro de todos os caras que entram na cadeia. Cada um que entra, ele tira um sarro. Não, deve ser verdade, porque tem alguma... A gente está sabendo agora que lá na Papuda, os diálogos, né, são maravilhosos, antológicos, né? O Gedel quer matar e o cara, aquela boca gorda. Que barbaridade. E essa é a casta que estava lá comandando o Brasil, e tem muitos ainda, A fila é grande. Muito bem, vamos vamos entrar no futebol efetivamente, mas antes... A gente se anima um pouco, né? Vamos falar sobre uma questãozinha interessante também. Mas pode ser... Mas é do futebol ou não? É de futebol. Então tá. Depois. Então vamos falar de futebol. A Big Odonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. Volte a sorrir com a Big Odonto, eleve a sua autoestima e melhore a qualidade. Implante dentário é na Big Odonto. 7 anos de experiência comprovada. 2 endereços para melhor lhe atender, em Viamão e em Canoas. Em Viamão, o telefone para agendamento é 3046-3660. E em Canoas, o telefone para você agendar a sua consulta, a sua avaliação, 3428-4332. Big Odonto. A mensagem do Banrisul e já voltamos. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. É isso aí, Banrisul Digital, clique e simplifique. Vamos falar de futebol, então, a proposta do Nelson Cerqueira aí sobre um assunto, mas antes, me permita. Eu encontrei o João Garcia, eu não viria no programa hoje, também é exemplo de ontem. Mas encontrei o João Garcia, e o João Garcia disse, Rogério, ontem no programa só o Diogo que falou. Só o Diogo que falou no programa de ontem. Coitado do Diogo. Um abraço pro João Garcia. Bavarense, tu estava aqui. Eu estava aqui. Não é muito verdade. A verdade é que todo mundo falou bastante ontem. Todo mundo falou ontem, né? Não, mas em compensação, hoje só o Bavaresco fala. Mas o Diogo, ontem ele estava liberado. Olha o layout que ele fez. Não foi só aparar a barba e o cabelo. Olha o layout. Dá um perfil, dá uma viradinha, vira aí. Isso, perfil. Olha o que é o cara. Ele tinha que falar ontem no programa, né? Ele tinha que ser... Gostou, né? Tá bom. Muito bom. Agradei o momento errado, né? O movimento errado, mas tudo bem. Faz parte. Não, mas está agradando a audiência aí, pode ter certeza. Muito bom. Brincadeiras à parte, diga, qual é o assunto que o senhor quer propor antes da seleção brasileira? O Barcelona é um time que ele mora no coração de todos os colorados, para a questão da vitória lá no Mundial, mas o Barcelona é um time que eu admiro muito, não só por isso. Agora fez uma renovação com o Iniesta, anunciou hoje, vitalícia. É a primeira vez que a gente ouve falar isso no futebol. Ele vai acertar um contrato pro resto da vida com o Barcelona. Deve parar de jogar, deve virar um dirigente, alguma coisa do clube. Vocês já ouviram falar alguma vez um atleta de futebol? Salário de jogador? Bom, não sei detalhes. Né? Eu acho bacana essa... Eu achei sensacional isso no futebol. Porque o Barcelona tem uma ideologia bastante interessante que é de criar jogadores, né? Agora está invertendo um pouco essa vertente, está contratando mais do que criando, né? Só que algumas Eles também roubam os jogadores, né? Também. Algumas criações que eles fizeram são emblemáticas para o futebol. Iniesta, Xavi. E o Xavi teve uma briga com o Barcelona. Ele foi embora porque o Barcelona não fez nenhuma força para ele ficar. Daqui a pouco, no entendimento da direção, houve, né, a necessidade de fazer isso com o Iniesta. Então é bacana, eu achei interessante. Isso espetacular. Mas eu acho que o Barcelona, ele sempre mesclou, viu, Diogo? Porque teve primeiro aquela fase holandesa no Barcelona, que vinha além de treinador, jogadores também. Depois a fase brasileira, que eu acho que até hoje permanece. Sempre tem um expoente brasileiro, sempre teve, né? Agora não tem, mas
Tem mais argentino do que brasileiro. É interessante que o Barcelona ele traz nos seus dirigentes muitos ex-jogadores. Né? Não é de agora. Provavelmente o Iniesta vai virar algum gerente. Sim, um gerente, um diretor. Provavelmente vai criar uma isso é uma tradição que no Brasil não deu certo, né? Infelizmente. Tipo o Roberto Dinamite, que é o exemplo que a gente sempre pensa, né? Mas deu super mal, né? Essa ideia do Nelson de falar do Barcelona me lembra que o Tinga deu uma coletiva hoje dizendo que vai sair do Cruzeiro no fim do ano. Ele não vai permanecer no Cruzeiro. E aí muita gente começou a falar, mas vem pro Inter, né? Não, ele não vai. Seria uma bela contratação. Não chegará no Internacional para ser dirigente. Porque o Tinga entende de futebol. Porque não há espaço no entendimento do departamento de futebol atual, né, das pessoas que gerem o Internacional, para mais um dirigente. Não, para mais um dirigente. Sim, mas aí seria substituir alguém. E por que da saída dele, Diogo? Ele disse que vai procurar outras o Cruzeiro mudou a direção, assumiu um outro presidente. Não, até o Mano deve sair. Isso eu ouvi que o Mano poderia... é possível. Mas ele vai continuar nessa função. Nessa função, de gerente de futebol. E o Internacional despreza o Tinga. Não despreza. O Internacional, o que mais precisa hoje é alguém que entenda de futebol. Não é isso. O Internacional voltar a jogar futebol, porque esse esporte da segunda divisão não é futebol. Sim, até porque pode ficar, né, pelo que eu falei, de que o Inter está desprezando o Tinga. Não é. O Inter não está desprezando ele. Só o Inter tem entendimento que nesse momento não há espaço para mais um dirigente. Poderia ser o dirigente Bavaresco, o dirigente Rogério Amaral, o dirigente Thiago Dimer, qualquer dirigente. Esse é assunto para dezembro. Por enquanto, o Inter dezembro que vai ser o assunto. Tinga, eu vi uma entrevista dele no início do ano, ele falando que a coisa que mais fascina a ele é a montagem do grupo. Ele montou uma parte desse grupo do Cruzeiro, claro, uma grande parte... O time campeão da Copa do Brasil. Exatamente. Mas então, assim, eu adoro o Tinga, acho que fez história por todos os clubes por onde passou. Mas é a primeira também experiência dele como dirigente. Mas ele foi bem, né? Ele não dá para se dizer que foi bem, mas também não, a gente não pode aqui decretar, né? Decretar e ser uma unanimidade de que é um grande dirigente, que entende, que ganhou títulos. Acho que precisa ainda comprovar isso. Assim como, por exemplo, o Klemer. O Klemer fez bons trabalhos como treinador, mas também não é uma unanimidade. Acho que tudo na vida é uma questão de experiência. Como jogador... Foi um grande jogador, os dois foram grandes jogadores, mas como dirigente ou como técnico ainda precisam adquirir uma experiência. Eu vejo no Tinga, porque não é um dirigente político, ele é um dirigente executivo. Técnico. E com o conhecimento e o relacionamento que ele tem dentro do futebol, eu não desprezaria, eu criaria um cargo, se é que não existe hoje no Internacional um cargo, vamos dizer, à disposição, se está tão burocratizado assim, eu criaria um cargo para o Tinga para não deixar de aproveitar esse conhecimento que ele tem, né, no aspecto técnico. Não só o conhecimento, mas o que tu falaste, o livre trânsito que ele tem no futebol, né? Mas daí os jogadores mais queridos do Brasil. A gente tem o Yarley, né, que trabalha no Inter. Mas o Yarley é base. Mas de alguma forma também está lá. É que o clube de futebol, ele é, de certa maneira, né, também uma empresa, né, que faz que tem os seus espaços. Não é ONG, né, que tem que ficar agregando Não, mas a tese do Rogério é diferente. Técnico. O Rogério está dizendo que o Tinga será útil. Mas não tem espaço, não tem. Vai fazer o quê? Vai trazer só porque ele tem conhecimento, ou tem o fato de não ter espaço é que ele está questionando. A gestão passada do Internacional foi ONG. Aí quando traz... Exatamente. A gestão passada do Internacional foi ONG. Critica, se deixa de trazer... Amigo do amigo do amigo. Aí critica sempre. Não. Eu acho que gestão também é você... saber aproveitar, não é, os valores que estão à tua disposição. Se você tem um valor, pode considerar o Tinga que não tenha esse valor todo a ponto de se aproveitar de alguma maneira no Internacional ou qualquer outro clube. Não, eu acho que sim, em outro clube que tenha espaço para ele. Não, eu não vejo assim. Eu não vejo que a gestão de pessoas tenha que ser engessada nos cargos. É a mesma coisa que eu tenho que ter uma reserva se eu tiver uma necessidade. Então eu tenho que ter, na gestão, eu tenho que ter uma reserva, vamos falar a reserva técnica que seja, para eu poder aproveitar a oportunidade, porque senão eu vou desperdiçar oportunidades porque eu estou engessado, né, em então, cargos e funções. E manda o outro embora. Não necessariamente. Não tem por que ficar acumulando pessoas de mesma função. Eu, se tiver a possibilidade, tá, da minha reserva técnica, no caso financeira, perfeito, de agregar aqui para o programa um outro integrante, tá, eu não preciso estar dispensando ninguém. No teu caso específico, vamos pegar produtor. Tá? Eu, se tiver para agregar
em algumas funções que eu entendo que sejam importantes e alguém que tenha conhecimento, eu vou agregar, eu não vou precisar substituir necessariamente. Entendeu? Porque... mas a gente também, mas o Inter não tem, talvez, essa reserva técnica, né, Rogério? Então, o Internacional tem bastante gente no Internacional. Agora, gente que entenda de futebol internacional começa a discordar. Esteve na Série B. Não, mas são duas grandezas diferentes. Quê? Não, o Internacional armou um time agora, depois do final do primeiro turno, muito suficiente para subir. Então foi competente. Não. Eu continuo achando isso. Eu acho. Thiago. Eu acho. Acho que o Inter tem uma boa base, acho que tem um time bom, acho que o jogador que tem ânimo para jogar a Série B vai ter outro ânimo para jogar a Série A. E acho que todos os jogadores que estão ali têm condições de jogar. Sabe onde é que é o ânimo? É aqui, ó, financeiro. Eu acho que eu vou convidar o Thiago para vir ao programa mais vezes. Não só isso. Tu é daqueles que acham que... Tu é daqueles que 70% do Inter tem que ficar para o ano que vem? Talvez. Talvez. Não, mas não é a tua. Eu fico desesperado. Mas vamos pegar outros exemplos. Vamos pegar outros exemplos, como o Corinthians, que logo depois foi campeão do mundo. Vamos pegar o Atlético, que foi campeão da Libertadores. Mas montou um time diferente. Mas o Atlético teve muitas dificuldades na Série B. Não, o Atlético, o Inter não. A gente foi longe do Inter, eu acho. A gente foi muito longe. É só ir ali pro Maitá. Em 2005 para 2006... o Grêmio mudou muito, cara. O time foi todo... Mudou muito. O time mudou. Iniciou o Campeonato Brasileiro Série A, que venceu o Corinthians. Mas isso é muito. Mas teve muito mais dificuldade também. Claro. Muito mais que o Inter. Então... O Grêmio... o regulamento era outro, né, Thiago? O Grêmio 2006 estreou contra o Corinthians. No Campeonato Brasileiro, em casa. O time tinha 8 jogadores campeões da Série B. E 3 semanas depois já não estavam mais esses caras. A grande maioria ficou até o final do ano. Não, ficou, mas o time titular mudou muito. Mudou tipo a metade. Ficaram 8 no jogo. No primeiro jogo, eu tô falando lá no fim. E o Grêmio foi terceiro colocado em 2000. E foi pra nessa bancada, falando de Internacional, o Thiago já acha que pode ser 70% de permanência e 30% de troca. E o Diogo também. Vocês não, o Diogo não. O Diogo quer que fique 70%. Não. Sim. O Diogo disse aqui anteontem, quando eu estava, 50%. 50%? O Diogo falou 50%. Falou em 70%. Não, falei do time, não do grupo. Vou ter que puxar a fita aqui no nosso debate. Não é melhor perguntar para ele? Rogério, vamos assim. Nós vamos ter que puxar. Vamos ter que puxar. Agora ele está dizendo 70% para fechar com o Thiago. Que ele quer trazer o Thiago. Aqui, quando nós debatemos isso, ele chegou e disse: eu quero trocar 90% e vocês estão loucos. Aí estás usando. 90% é absurdo. Aí estás usando de má fé. Não estou de má fé. Tu dissesse isso. Tu chegasse e dissesse. Não, eu vou até 50, meio a meio, seja, mas assim, da minha titular, opinião, tá falando titular. Do grupo todo. Não, tá, mas vamos pegar o titular. Danilo, D'Alessandro e o Damião para grupo. Danilo para grupo? Não, Danilo, goleiro. Tá, não, mas Danilo fica ou sai? E Damião para grupo. Danilo fica ou sai? Danilo fica ou sai? Fica. Pode vir que fica ou sai? Sai. Vai. Reserva, certo. Não, mas vamos falar de reserva acaba jogando um dia. Não, reserva, certo. Não, mas vamos falar de time titular. Não, mas é que compor um grupo, né? Não, o grupo nós vamos compor depois. Vai. Tá. Cuesta, por mim, pode ir. Os dois zagueiros podem ir. Zaga toda pode ir. Vai. Pode ir. A zaga toda vai embora. O Wendel fica. Eu ficaria com o Wendel. Por mim, já tinha ido. Fica. Pode ir. E Faz dinheiro. Edenilson fica. Edenilson. Talvez para grupo, talvez. Jogador caro para ter no grupo. Não, Edenilson eu acho bom jogador. Que isso. E eu queria D'Alessandro. Olha aqui, Nelson. O meu nível de exigência é muito alto. Tá bom. Nelson, eu quero o goleiro, o lateral esquerdo, o Edenilson, o Dourado, o D'Alessandro, o Potker e o Damião. Mas aí tu já tá contrariando, tu disseste... Não, eu falei do grupo, é que vocês não deixaram eu completar a ideia. Tudo bem, eu falei 50% do grupo, metade do grupo tem que trocar porque os reservas. Acho que o Klaus é um bom zagueiro. Acho que o Cuesta é um bom zagueiro. Mas a zaga titular com os dois. Pro Juventude. Thiago, aí, não, mas assim, ó, não é pro Sport Recife, pro Juventude. Mas vamos lá, quais são os outros zagueiros? Falando de quais são os outros zagueiros? A gente tem que fazer uma comparação. A gente não pode só olhar
especificamente o jogador ali jogando nos 90 minutos. A gente tem que comparar com os outros times. Sim, não, mas você está dizendo quem vem o Internacional? Na Série B não tem comparação. Não. Quem vem? É que assim, o top 3 zagueiros do futebol brasileiro, o Inter não vai ter no ano que vem. Top 3 não. Não, mas não precisa top 3. Se ele pegar um ou dois daqueles 6, 7 primeiros do brasileiro, já melhora. Sim, mas aí não precisa, precisa ter os dois. Dá pra botar um não, do lado do Cuesta. Não estou falando dos dois, por exemplo, ou outro. Sim, ou eu vou te dar esses dois zagueiros. Para mim, esses dois zagueiros do América de Minas, que jogaram aqui... não. Os dois foram bem. Os dois são melhores. Não poderia opinar, não vi tantas vezes. Eu acho que a gente tem uma... Ô, Glória Pires. Não, Glória Pires. Síndrome de patinho feio. É isso aí. É achar que o nosso é sempre ruim. Não, mas não é isso aí. É só tu ver o jogo. O Internacional não joga. O Nelson é muito radical. Tu é muito radical, Nelson. Eu sou muito radical, mas eu gosto de futebol. Eu concordo uma parte contigo. Eu acho que o futebol é uma coisa. O jogo, o estilo de futebol que o Inter está apresentando, eu também concordo contigo que é ruim. Isso dá para mudar e tem que mudar. É pobre, na verdade. Agora, não significa que... Pobre sou eu, é miserável. É o que encaixou na exagerado. O Inter precisa de opções. Mas não significa que esses jogadores não têm condições de fazer outro futebol. Exatamente, isso que eu acho. Eles têm condições. Gente, eu acho assim, ó... Não, se tu tem os jogadores e tem condições de jogar melhor e não estão jogando... Mas quando o Inter tentou um estilo de futebol dentro da Série B, não conseguiu. Teve que mudar todo o estilo para vencer. Vamos lá. O Guto tá fazendo... Acho que o Guto tá fazendo feijão com arroz. Vou fazer a pergunta que ela... Isso aí. Vou fazer aquela pergunta de novo. Este time do Internacional transporta-o para a Série A. É difícil de fazer esse exercício, é difícil. Não, peraí. É difícil. Estaria atrás do Atlético Goianiense, com certeza. Não o estaria, time ou o futebol do Inter hoje? O time do Inter que joga este futebol paupérrimo. Bom, daí tudo bem. Mas eu não acho que seja um futebol paupérrimo. Eu acho. É só feijão com arroz. É que assim, ó, eu acho que é o Botafogo. É o Botafogo pioradinho. Botafogo pioradinho. Isso, exatamente. Acho que o Inter tá é um feijãozinho com arroz. Não sei se o Guto. Eu não sei se o Guto tem condição de ser o técnico do Inter na Série A. Isso é outra questão. Bom, mas isso influencia diretamente no futebol. 70% do grupo tem que passar no treinador também. Isso é outra questão. Não se falou em treinador, tá falando de grupo de jogadores. Com este grupo tu não vai adiante. Aí vem aquela história. É que acontecem coisas. O Nelson tem razão, só uma coisa. Viu, Thiago? Acontecem coisas, Rogério. Tipo, o Grêmio, vou dar um exemplo do Grêmio. Perdeu um jogador, perdeu outro jogador. Se acontece uma coisa dessas com o Inter de hoje, é tragédia. Perdeu o D'Alessandro, depois perdeu o Camilo. Depois, aí é tragédia. Agora, nessa questão. Entendeu? Isso que eu quero dizer. Porque não tem o resto. Nessa questão de mudar 70% do grupo, não precisa necessariamente mudar o treinador. Eu falei 50%, Rogério. Não, só um pouquinho. Eu também acho que não. É que agora, mas agora, mudando 70% do grupo, tu não disseste que tinha que mudar então o Guto também? Não. Olha, Jesus. Mas o que é? Eu tô falando de jogadores. O treinador está fazendo um estilo neste ano. Sim. E ele teria que se reinventar para o ano que vem. Ele vai ter que mudar o estilo, não necessariamente tem que tirar. Mas aí quando o Nelson disse que tinha que mudar 70%, não dissesse então tinha que mudar o treinador? Não, ele disse, se tu quer, tem que mudar o treinador também. Mas ele 70%? Ele quer, não eu. Mas aí é que eu estou dizendo. No 70% não precisa mudar o treinador. Mas eu não mudo nem 70% nem o treinador. Não, eu não mudo 70%, mas acho que eu mudo mas o treinador. eu não estou me fazendo entender. Lembra do Bahia, eu não estou me fazendo Guto, entender. Deixa eu procurar o telespectador entender o que eu estou tentando dizer. Vou procurar me expressar melhor. Tá? Quando se fala em mudar 70%, o Diogo disse assim, então se é 70% que tu quer, tem que mudar o treinador. Já muda junto. Tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, não precisa, mesmo mudando 70% do grupo, não precisa mudar o treinador. Ah, isso aí, quem é que dizia isso depois do tempo? Ou muda o treinador ou muda o grupo. Ah? Então tu não precisa mudar. Eu acredito que tenha que se dar ao Guto Ferreira a oportunidade de montar o grupo dele. Perfeito. Concordo. O Guto, para mim, aquilo que nós tanto criticamos aqui no início, a gente está vendo qual foi o trabalho dele. Ele separou o que ele podia contar para o estilo que ele queria. Não que o joio fosse de todo ruim, mas dentro do estilo de futebol que ele precisava. Mas ele não vai criar. Vocês concordam comigo que é muito pouco trigo e muito joio, né? Mas ele não vai mudar 70% do grupo. Não, pode até não mudar. Pode até não mudar. Mas que tem que mudar o estilo de jogo do Internacional. E eu entendo que mesmo que seja 70%, 80%, o Guto Ferreira deve continuar para fazer essa Sabe qual é o grande mérito do Guto? O Internacional começou o ano com um treinador
decantado, fez o acesso da C para B. Moderno, europeu. Que estudou, coisa e tal, se mostrou meio boleiro ainda na questão do Campeonato Gaúcho, infelizmente, foi dar bico na canela do médico, né? Mas tudo bem. O que aconteceu? Aconteceu que o Internacional passou o primeiro semestre inteiro sem um time titular. E o mérito do Guto foi exatamente o contrário. Ele pegou e ele tem o time titular dele. Não é o time titular que me agrada. É uma forma de julgar. Mas ele conseguiu. O Zago não conseguiu ter um time titular. Mas é que o Guto Ferreira... E a crítica que eu fazia pro Zago é a seguinte: tu vai de manhã, num domingo de manhã numa praça, tem 50 caras, tu faz um time, tu tira 11 dali. O Zago não conseguiu isso no Internacional. E agora o Guto conseguiu fazer isso. Esse é o mérito do Guto. O Guto fez o time. Não é o time que me agrada, Rogério. Mas é um time de futebol. Ontem nessa palestra, eu encontrei com um dirigente do Internacional, que eu me permito não dizer o nome, até porque não me autorizou isso. Em função do que tu vai falar, não... Exatamente. Disse que o Zago é um rapaz maravilhoso, que a gente podia ter para genro, tal coisa, podia ter na família. Mas... Genro? É genro. Mas para treinador, os treinos que ele não ministrava eram uma coisa impressionante. Que não tinha orientação tática. Eu ouso respeitosamente discordar e dizer que certamente esta pessoa não acompanhava os treinos, então. Não ia ao CT Parque Gigante. Com todo o respeito. Mas então o Zago é ruim mesmo. Porque se ele orientava os treinamentos... Olha, eu acho o Zago um treinador ainda que precisa evoluir muito, mas se eu pegar esses jogadores que o Guto tem hoje... Pelo menos uns 4 do time titular ele não tinha, né? Não, mas o treinamento que ele aplicava... Eram bons treinamentos. Ele entrava junto com a equipe no campo para mostrar como era posicionamento. Ele fez um treinamento certa feita com o Paulão de bola alçada, ensinando os zagueiros a sair de frente para pegar a bola antes do marcador. Bom, mas isso era o mínimo porque ele foi zagueiro, mas né? eu estou te dando pelo menos um exemplo dos tantos dos treinamentos que ele deu. Isso é técnico. Eu estou dizendo, taticamente, se ele estruturava o time, estruturava campo reduzido, jogadas de lado, só que não deu certo. Acontece, talvez ele teve algumas dificuldades, alguns jogadores não estavam aí, ele não usou o Potker, ele não usou o Edenilson, o Nico Lopes por muito tempo ficou afastado por um pedido também do departamento de futebol, ele ainda tinha o Paulão, o Victor Cuesta não conseguia se agregar ao time, ele fez uma escolha errada que era do Léo Ortiz, que eu concordo que era errada, o Cláudio Vim, que a direção ainda não queria que tivesse subido para o profissional, voltando do Sub-23, que ele também não pôde usar, ele pediu para o Anderson ficar, a direção não quis que o Anderson ficasse. Mas tu tá de sacanagem. Não, é que aí que eu tô... Essa informação aí que tu deu... Mas é que eu não aí depois contra ele, isso aí, eu não tô usando... Mas é assim, ó... Tu tá falando bem ou mal dele, não entendi. Se o treinador tem as suas próprias opiniões e a direção não aceita... Então eu podia dizer assim, eu respeito a opinião dele, mas eu não respeito a opinião dele. Olha, eu acho assim, ó, que se você contrata alguém... Acho que tu vai ficar sozinho nessa aí, Diogão. Não, é que se você contrata alguém, o mínimo que você tem que dar para essa pessoa é respaldo ou... Não, isso tudo bem, mas ele não pode fazer loucura. Tu não vai contratar uma secretária para ti, uma empregada, alguém que vai trabalhar para ti e vai fazer tudo ao contrário do que tu gosta. Aí não dá, velho. Loucura quem fez foi o Guto quando chegou. De separar meio time, deixar em Porto Alegre, né? Todo mundo disse que aquilo era loucura. Mas errado, acabou que ele estava certo. Mas era o que ele estava fazendo, exatamente. E ele conseguiu. E bem ou mal, o Guto ele tem resultado. O resultado que os Eu já disse aqui uma vez, viu, Thiago? Acho que tu não estava no programa quando eu falei isso. E eu acho que o grande problema desse Inter, da transição para a Série A não é tanto a base como o time. Na minha opinião, o que falta no Internacional é uma identidade de time. Assim, tipo, que tu possa transpor para a Série A. Por exemplo, o Mano Menezes, quando treinou o Grêmio lá em 2005, o jogo que ele jogava, ele, mesmo com todos, tecnicamente, o Grêmio era muito inferior a esse Inter aí. Aquele Grêmio de 2005. Eu nem vou comparar o regulamento, que era totalmente diferente, mas o time era inferior. Não quero voltar a isso. Eu tava aqui. Não era tão diferente. Mas enfim. No comparativo. Mas deixa eu só dizer o que eu queria dizer. Acho que o Inter não aproveitou muito essa oportunidade de Série B, na minha opinião, para revelar e para consolidar jogadores da sua base, com seu DNA de clube, para que eles
desabrochassem. Mas a base é ruim. Não, mas o Grêmio fez isso. E eu vou citar 2 exemplos. Sim, mas fez isso caindo em 2004 com o Anderson, e depois teve Lucas, e teve outros jogadores que entraram naquele time. Aí não vai pegar 1 ou 2 jogadores, 4. são as exceções. Não, eu quero dizer que o Inter poderia ter feito isso mais. O Inter não tem isso. Não sei. Não tem. Mas tá Pelo tentando. jeito não tem. O Guto está tentando fazer isso com o Juan, por exemplo. Mas vai dar alguma coisa do Juan? Mas é um exemplo bom. Tá tentando. É um exemplo bom, ele tem que tentar mais. Concorda comigo que aquele Anderson e o Lucas Leiva eram fora de série? O Inter não tem esses fora de série. Não. Essa é a diferença. Uma coisa é um jogador bom, outra coisa é fora de série. Que tal programar uma viagem em família ou até mesmo com os amigos? O Turismo Sesc proporciona o descanso, o lazer, além de estimular o conhecimento histórico, cultural, social e ambiental dos atrativos visitados. Confira os pacotes turísticos disponíveis em sesc-rs.com.br. Turismo também é com o Sesc. Mensagem do Zafre, já voltamos. Monte Essa mensagem do Zafre foi especialmente para vocês aí, que ainda não almoçaram, tal, churrasco, assim. Final de semana. Isso é tortura? Tu almoçou bem, pelo jeito, né? Bem que o microfone tá mais para cima aqui, não tá mais para baixo. Muito bem. Escuta, mudando agora de assunto. Eliminatórias, não. Brasil classificado e Uruguai também, né? O Uruguai precisa de uma combinação negativa quase impossível. Então eu diria classificado. Matematicamente não, mas... Vamos colocar aí os resultados. Ele, tipo assim, o saldo dele é 10, se não me engano. E a classificação aí. Tá, os resultados de ontem não precisa. Vários 0-0, né? Então vamos lá. Resultados de ontem. 0-0 Brasil e Bolívia. Tá? Isso. O que mais? Uruguai e Venezuela. Uruguai e Venezuela 0-0. Argentina e Peru 0-0. Isso. O Paraguai virou em cima da Colômbia. 2-1. Saiu perdendo 1-0 e virou 2-1. E o Chile ganhou do Equador também 2-1. Não foi virada, mas tomou um gol, digamos, aos 40 e fez o gol da vitória aos 42, algo do gênero. Assim. Tá, então o Uruguai joga a última rodada em casa com a Venezuela. Com a Venezuela. Não, peraí, jogou. Não, deixa eu pensar. É por isso que eu pedi que viesse separado os negócios. Não, Bolívia, desculpe, Bolívia, porque a Venezuela foi ontem. Por isso que Uruguai com Bolívia em casa. Isso. Quer dizer, sem a altitude de La Paz. O Peru pega a Colômbia, se não me engano. Esse é um jogo de... É um jogo difícil em que os dois estão vivos. De decisão, porque os dois estão ali, ó. Mas eu me atrevo a dizer, o Rogério... Tá difícil para nós enxergar aqui. Em função do... 38 pontos. 38, quem fala, Nelson? O Brasil tem 38 pontos. Não, tem 37, Nelson, são 16 jogos. 2 empates. Não, o Brasil tem 38. Tá errado essa tabela aí. Tabela tá errada. Essa tabela é da CBF. Não, tá errada, é 38. Então tá explicado. É 38. Está explicado por quê. Roubaram um ponto ali do Brasil. Está explicado Se a própria CBF roubar ponto. O Paraguai tem 25, não tá atualizado essa tabela. Não. Infelizmente. Eles não atualizaram a classificação, só botaram a CBF é um fenômeno. A CBF consegue... Deve estar na casa dos Luz, esses pontos aí. Mas enfim, simplificando, né? Como disse o Rogério, Brasil classificado, Uruguai 99,9. Qualquer site, UOL, Terra, Globo. qualquer um vai dar uma tabela atualizada aí. Precisamos ir com essa aí. A Argentina depende de uma vitória fora contra o Equador, que já está eliminado, e de uma combinação de resultados. Quer dizer, ela mesmo ganhando... Ainda precisa uma combinação. Se o Peru ganhar e se o Chile ganhar, não adiantou nada a vitória da Argentina. Então o Brasil teria que perder para o Chile para forçar uma situação. Eles dizem que eles só dependem deles, mas na verdade não. O Peru sim, só depende dele. O Peru ganhando o jogo da Colômbia está classificado com qualquer outro resultado. Mas vamos pensar sem rivalizar, né? Aí, ó, a tabela atualizada. Mundo, né?
Aí tá. Agora sim. Agora sim. Seria ruim para a Copa do Mundo. João, vira um pouquinho para cá, João. Paraguai tem 24, que ali estava com 21 naquela tabela da CBF. Aí, tá bom. É do Paraguai para cima, tá todo mundo teoricamente vivo, né? Sim, só o Equador tá eliminado. O Equador tá eliminado. Tá, o Chile que vai jogar aqui contra o Brasil. Sim. Lá no estádio do Palmeiras. Uruguai pega a Bolívia, vamos por ordem, tá? Uruguai e Bolívia, tá. Isso, depois... Mas o Uruguai concordamos, o Uruguai tá com 28, né? Isso, ele teria que perder e ele tem um saldo 10, se não me engano. Tem 7 clubes para 5 vagas. Tem que tomar 9 gols. Não tem como... Não, e da Bolívia em casa. Não vai acontecer. O Uruguai olha, o Jorge Wilster... O Chile joga com o Brasil, pois é. Não, mas é em casa, né? Não é fora. O Chile joga com o Brasil aqui em São Paulo, né? Lá no Allianz. Esse é o grande nó, porque... A pior situação aí é do Chile, então. Mas o empate do Chile com o Brasil não acomodaria muita coisa? Depende do resultado da Argentina. A Colômbia joga fora contra o Peru. Tudo no mesmo horário, né, gente? Tudo no mesmo horário. E a Argentina joga fora contra o Equador, já eliminado. Paraguai joga em casa com a Venezuela. Na minha opinião, o Paraguai vai a 27 pontos. Ele só vai ficar fora se alguém fizer 28. O último classificado, entendeu? Sim. Então o Paraguai, ele muito depende dele, muito. Isso aí foi de ontem. Pode passar, André. Isso aí foi... Próxima rodada. Agora, aí, ó. Equador e Argentina, Paraguai e Venezuela, Brasil e Chile, Uruguai e Bolívia. Imagina, Paraguai e Venezuela em casa. O Paraguai, dependendo de uma vitória, praticamente para classificar. Praticamente, eu diria. Se vence, está classificado. Então aí nós temos Brasil, Uruguai e Paraguai. Certo? Os 3 classificados. Tá. Aí tem vaga. Não é tão simples. Não, o Peru só depende dele. Se o Peru ganhar, daí fica Brasil, Uruguai e Peru, por enquanto. Paraguai, Paraguai depende de não ter uma vitória da Argentina contra o Equador. Ou do Brasil ganhar do Chile. Ou do Brasil ganhar do Chile. Porque ele vai só a 27, viu, Rogério? Aí outras seleções podem chegar a 28. Para classificar com 27, ele depende de a Argentina ganha do Equador, né? Mesmo sendo lá em Quito. Olha, existe uma rivalidade grande. Isso, mas eu diria que é favorita. Eu não sei qual futebol a Argentina vai apresentar para ganhar do Equador, né? Eu vou torcer para a Argentina. Eu não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pipoca e vou assistir o jogo. Não, vou assistir o jogo. A Argentina passa por cima do Equador. De sangue doce. Sangue doce. Eu vou torcer muito. Eu achei que isso é que nem pênalti dos outros. Uma vez que assar uma carne nos convidados. É que nem pênalti dos outros. Eu achei que tu ia fazer um churrasco, convidar a gente para vou ver com pipoca. Eu achei que tu, como bom gremista, ia torcer para a Argentina, né? Tá, Brasil, Uruguai. Não, torço pro Brasil. Brasil, Uruguai. Para mim, Brasil, Uruguai, Peru. É palpite? Para mim, Brasil, Uruguai, Peru, Colômbia. Não, Colômbia. Não, Peru ou Colômbia. Um mata o outro. Para mim, a Argentina não vai classificar, eles vão empatar. Peru Brasil, Uruguai, Paraguai. Acho que é o jogo de compadre. Tá, Brasil, Uruguai, Paraguai. Peru e Colômbia. Peru e Colômbia. Tem mais um que vai para a repescagem. Brasil, Uruguai, Peru, Colômbia. O quinto vai para a repescagem. Então, para mim, Colômbia vai para a repescagem. Paraguai. Paraguai também. Brasil, Colômbia, Paraguai, Paraguai tem 2 votos. Brasil, todos concordamos. Tá? Uruguai, todos concordamos. Sim. Tá. Peru classifica. Para mim, Peru classifica. Peru classifica. Paraguai também. A última vaga vai ser disputada entre a Argentina e o Chile. Peru vai, não? Eu acho que não. Acho que o Peru vai, que não vai. Quem eu acho que não vai, vai a Colômbia. Seria justíssimo. Não, acho que a Colômbia não vai. Argentina no lugar da Colômbia. Eu digo assim, a Argentina ou o Chile vão, na minha opinião. Aí o Paraguai, mesmo com a vitória, ou ele fica em quinto e vai para a Oceania. Se o Brasil perder, aí ferra a Argentina. Aí ferra a Argentina. Por causa do saldo de gols. Será? O saldo da Argentina é 1. Tu já pensou na possibilidade do não vai acontecer isso. O Tite jamais faria isso. Aí que tá. Não vamos perder. O Tite já fez isso. O Tite, opa. O Tite já fez isso. Quando estava no Corinthians. Perdeu um jogo para pegar o Guarani do Paraguai na Libertadores da América na outra. Não, tudo bem, mas ele tinha um interesse direto. Agora não. Agora não. Não tem interesse em eliminar a Argentina da Copa do Mundo? Não, mas não vai. Não, eu duvido. Agora, vamos lá. Se o Brasil empata, mas se o Brasil empata, certo? Se a Argentina ganhar, ela classifica. Se a Argentina ganhar, independe de resultado. Exatamente, que ela vai a 28, o Paraguai, por exemplo, só vai a 27. No mínimo, a Argentina ganhando. No mínimo, desculpe. Então o Brasil não vai fazer isso. Porque seria um fiasco ele perder para o Chile e a Argentina ganhar também. Exatamente. Como é no mesmo horário o jogo.
Mas eu torço muito que a Argentina não classifique para a Copa do Mundo. Sabe qual é o maior castigo? A Argentina classificar e cruzar com o Brasil na Copa do Mundo. Esse é o maior castigo que o Brasil vai ter. Não, eu acho que a Argentina merecia uma sacanagem, porque ela faz. E eu falei aqui ontem, vocês lembram que eu falei aqui do episódio do River, que não está encerrado ainda. Sim. Está sob investigação. E 2 jogadores agora também foram, 7 meses fora. Então, assim, a Argentina... Desculpe, com o respeito, eu adoro os argentinos, tem vários jogadores argentinos no Grêmio e tal, não é por isso, gosto da Argentina. Fui muitas vezes a Buenos Aires a trabalho e a passeio, mas que, em termos de federação argentina de futebol, eles fazem sacanagem. Teve a água batizada, vamos lembrar, teve aquele episódio da ditadura argentina lá na Copa de 78, eu era adolescente na época. Para mim, foi a coisa que mais marcou. A única diferença em relação à CBF é o seguinte: não, a CBF eles fazem pelo futebol deles. A CBF faz pelos seus dirigentes. Contra o próprio futebol. Contra o próprio futebol brasileiro. Eu torço que a Argentina não vá para a Copa do Mundo. Não, eu não torço. Mas eu acho que ela passa por cima do. E Portugal, tu quer que vá? Portugal está com dificuldade de ir para a Copa, né? Não pode ficar sem agora, Ronaldo na Copa. Cuidado, a Argentina indo para a Copa nas circunstâncias que ela vai, que é heroísmo. Vai com raiva, né? Aí ela bola no centro, 0-0, ela é candidata. Tem um detalhe. Em 90 foi igual. Vocês lembram, né? Só duas vezes na história da Copa, uma equipe vice-campeã não foi para outra Copa. Numa diferença de 4 anos, né? Entre Copas. Teve uma outra oportunidade que foi a época em que não houve Brasil? Copa. Não, Brasil foi. Brasil foi todas. Não houve Copa devido à Segunda Guerra Mundial. E aí não conta porque foram 12 anos. anos. Nunca houve um time que levou 7-1 e na outra Copa foi, né? Aliás, Argentina e Uruguai, principalmente Uruguai, mas para fazer nos 2 países estão se mobilizando. E Paraguai. Para que tenhamos... Paraguai junto. Paraguai junto. 3 países. Candidatura tripla. Mas o Paraguai entrou metido na história. Mas tem um detalhe. É porque a Conmebol é lá, né? Isso vai acabar. Porque quem estava era Uruguai e Argentina. Essa decisão aí, se confirmada da Copa de 30 ser nesses 3 países, nós não teríamos eliminatórias sul-americanas, né? Porque nós teremos 3 países classificados para a Copa. Aí vai todo mundo. Como nós vamos passar agora para... 48. De 5 para 6 até vai 8 ter o classificados. pré-qualifying Aí nós teremos todos os sul-americanos classificados para a Copa. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem da Sun Motors Lifan, já voltamos. Pense em uma concessionária com experiência em vendas e pós-vendas. Com uma marca forte, onde design, tecnologia, segurança, conforto e desempenho são conceitos chaves. Pense em uma concessionária com transparência nas negociações e facilidades na hora de comprar um carro. Essa concessionária é a Lifan Sun Motors. Um novo tempo, uma nova concessionária pensada em você. Ipiranga 7090, o endereço da Lifan Sun Motors. Tem uma cena só do jogo da Argentina, se vocês me permitem lembrar, né? Só para mim ficou muito marcado, né? O Gago rompeu o ligamento do joelho e pediu para voltar, né? E voltou e jogou com o joelho rompido, o ligamento. E depois saiu, né? Depois saiu. Jogou 30 segundos, ele não conseguiu ficar. Ele deu um carrinho quase semi-criminoso e aí sentiu o joelho. Não, mas ele não tinha mais ligamento. Aí ele entortou o joelho inteiro. Isso, ele pediu para voltar, voltou, ainda deu um piquezinho e não, saiu. Deu um piquezinho, carrinho por trás e daí pediu para sair. Mas essa é a prova também de que os jogadores da Argentina, de certa maneira, eles sentem o... Não, mas vai que... Cá pra nós, vamos falar a verdade. Uma fraude esse Sampaoli me tirou um jogador, um volante pra botar outro, precisando ganhar o jogo. Qual é a lógica daquela alteração dele? Ele não escalou o Dybala, né? Ficou no banco os 90 minutos, o Dybala, o Paulo Dybala, que é o artilheiro da... Mas isso aí foi culpa do próprio Dybala. Talvez certamente foi culpa dele. Ele disse que não podia jogar ele e o Messi juntos. Que é difícil pra ele jogar com o Messi, porque eles são da mesma função. Então... Mas aqui, ó, não dá eu e o Nelson nesse programa não conseguimos. É muito talento, né? Fica difícil eu e o Nelson no programa. Então, aí não um outro erro dele também. Dybala também, ó. Outro erro pra ele, né? Jogar pra casa, né? Ele deixou o Benedetto titular até o fim do jogo, jogador do Boca, com o Icardi no banco de reservas, né? Mas por que ele botou o Gago? Por que ele botou o Gago no time?
Ele botou o Gago no time porque o Gago tá jogando onde? No Boca. Para trazer a torcida. Depois é o seguinte, o Gago é meio queridinho de todo mundo. Mas até acho que jogador de concentração e tal. Mas até acho que é melhor Biglia e Gago do que Biglia e Banega, né? Porque o Banega é muito lento, né? E o Argentina só um jogo de velocidade. Sim. Entendeu? Mas tira um volante e bota um meia, cara. Ali que ele tinha que usar. Ele foi totalmente feijão com arroz. E um feijão mal temperado. Ele tem decisões equivocadas. Por exemplo, ele joga com uma linha de 4 que o lateral direito é o Gabriel Mercado. Tá no Sevilha, ok, mas tem jogadores do próprio futebol argentino que melhor. Ele não convoca o Higuaín. Feijão mal temperado. Feijão mal temperado. Quero mandar um grande abraço pro Júnior Maroso, onde eu almocei ontem. E a minha companhia estava assim, eu estava almoçando, tá? Aí estava o Edilson, e o Bressan, aí na outra mesa lá estava o Sacha. Aí depois chegou o Ramiro com a esposa, tá? Parceria ruim. Onde é que era isso? Lá no Ovo Gastronomia. Do Júnior Maroso. Era uma parceria boa para almoçar. Né? E que também tem o burger, né? Era para almoçar. Tinha um bom lateral direito. No House Burger, que é no outro endereço. Era uma boa para almoçar. Aliás, o Ramiro tem que ver como é que tá a situação do Ramiro. Hoje à tarde vai saber. A formação que mais um para departamento médico. Agora, como é que o Ramiro tá... Eu não consigo entender a história do Douglas, sinceramente. É que ele rompeu, né, o enxerto da cirurgia que ele fez. Poxa vida. Mas é aquela coisa, Deve ter se cuidado muito, né? Deve ter ficado... Sim, mas aí o departamento médico ele não sabia, né? Lá, recuperação. Ele não sabia, né? Só vou dar o crédito pro Marinho Saldanha, nosso colega do UOL, publicou hoje de manhã. O Grêmio está preocupado com o vazamento dessa notícia porque nem o Douglas sabia. Ele seria avisado à tarde só. E essa informação nosso colega o Alex Bagé deu de manhã. Mas o X9 tá feia em atividade. Lá. Agora, quando isso começa a acontecer com o jogador, a gente já começa a se perguntar, né? Volta a jogar? Ele garante que volta. Mas vem cá. Mas talvez seja mais vontade. Quantos casos o Grêmio já teve de jogador voltando... tendo recidiva de lesão ou outra lesão. O caso mais grave é o Gabriel. Foi assim. O Gabriel. Joelho, né? Não, mas o Gabriel nunca voltou. Nunca voltou. O Edilson foi assim. O Edilson foi assim. Mas era outra lesão, né? O Maicon antes de... Foi assim também. Foi assim também. Foi. Então, tem que se prestar atenção um pouquinho nisso aí. Eu vejo assim, né? O executivo do Grêmio lá, como é o Zanota? Isso. Que está sendo bastante metódico nas medidas que ele toma lá no departamento de futebol amador e em outros setores. Ele tem que olhar com algum cuidado para essa questão do departamento médico, ver o que precisa. Então, às vezes não é questão do médico, às vezes, enfim, alguma coisa de fisioterapia. Só o programa vai estar para terminar, eu queria dar uma informação para não deixar passar. O Grêmio cumpriu a promessa que fez ao Jeromel de ampliar o seu vínculo salarial. Os ganhos. Faz 2 meses isso já. O Grêmio não anunciou, não vai anunciar certamente, sim, mas passou o salário dele, que era entre os tops, para o mais top. O Jeromel é o jogador mais bem pago do Grêmio, né? E ele recebeu aquilo que o Grêmio tinha prometido quando renovou o contrato por 3 temporares. Depois, sim, de todo um período, o Grêmio cumpriu. Faz 2 meses que ele recebeu o salário. Isso é uma boa notícia para o Luan também, né? É. O Grêmio aumentou do Jeromel. E o Luan disse que está recuperado, né? Hoje eu vi... Hoje à tarde tem treino. Ia ter um jogo treino, né? Mas não vai ter por causa da chuva. Vai passar para amanhã, certamente. É um jogador que não me encanta. Quem? Luan. É um jogador, tu acha normal ou acima da média? Não, ele é um jogador acima da média. Mas não é uma exceção, como eu também acho. Eu acho ele um jogador que talvez no Grêmio teve esse momento, né? Talvez pudesse ter sido melhor explorado anteriormente no Grêmio. Eu acho que ele é... Não chega a ser um fora de série, mas ele é acima da média. Eu concordo com o Thiago. Eu concordo. Mas não é um craque e tal. Mas, por exemplo, vou dar 2 exemplos rápidos. Firmino e Tardelli. Na minha opinião, ele é muito mais útil para a seleção se ele estiver jogando, que ele está machucado agora. Do que o Tardelli e do que o Firmino. Porque ele faz as duas. O Lucas Lima é um jogador fora de série? Não, ele é... Eu acho que não. Eu acho que ele é um jogador... É isso aí, do mesmo nível. Também o Brasil é mesmo curioso. Corrupção vira entretenimento. A população lota os cinemas e segue votando mal, diz o Felipe aqui. Isso é uma pena. Isso deveria ser documentário passado nas escolas no nível primário, mostrando os corruptos presos pelo resto da vida. Está falando, claro, do filme da Polícia Federal, não é? O que mais que nós temos aqui?
E talvez a crítica dele também seja pela proximidade, né, do filme, né? Acho que se esse filme tivesse saído daqui 10 anos, enfim, como acontece muito nos Estados Unidos, aí tu tá contando uma história, né? Lembro como era a zaga antes do Cuesta, um desespero só, tomava gol em todos os jogos, de tudo que era jeito. Ele não é uma sumidade, mas convenhamos, encaixou muito bem. E também não enfrentou a Série A. Eu vi ele jogando na Argentina, quando aperta a rosca ele se sai bem. Por enquanto não tem maiores necessidades na B. E para aqueles que dizem que ele é lento, se enganam, porque ele é um falso lento, diz o Lucas aqui. Manda um abraço pro pessoal que está curtindo a gente aqui, o Ari Silva Júnior, Dr. Cláudio Etzberger, a Fernanda Forner, pessoal nos assistindo aqui. Muito bem. Rogério, boa tarde. Não tem time bom que consiga mostrar bom futebol na Série B. É muito difícil de jogar com times ruins, diz o Vanderlei de Cachoeirinha. Tem jogo ruim na Série A também. A Argentina só depende dela para garantir a 5ª vaga. Aliás, se vencer, garante a vaga na pior das hipóteses, 4º ou repescagem. Avaresco, Diogo, Nelson, segunda-feira estaremos aqui. Um ótimo final de semana para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique.